Anderson Moreira, seja muito bem-vindo aqui ao ResultaCast. Rapaz, prazer aqui te receber aqui no podcast. Pô, por favor, apresente-se brevemente. Bora bater um papinho sobre os ETFs no Brasil, um pouquinho sobre as iniciativas aí do pessoal do mercado e explicar para o pessoal algumas diferenças também aí de como é que funciona assessoria, consultoria, mercado e esses detalhes todos. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Anthony, cara, brigadão aí pelo convite, obrigado por esse espaço aqui que você está destinando para poder comentar um pouco, conversar. Pessoal, meu nome é Anderson Moreira, sou carioca, moro aqui em São Paulo, já há quase 3 anos, atuo no mercado na assessoria há 2 anos, mas no mercado como um todo há 6, produzo conteúdo, assim como o Anthony, eu tenho o meu podcast, que é o Camisa 11, focado ali fundos imobiliários, ETF, agora eu tenho falado mais ali de ETF, assim como o Anthony também recebendo as gestoras, e estou na assessoria também, sou do escritório Invest, tá? Onde a gente trabalha principalmente alocação focada em planejamento financeiro, alocação focada em objetivo, que é algo primordial para qualquer investidor. Eu sei que muita gente acaba se prendendo em rentabilidade, olhando para a rentabilidade, mas se esquece de olhar para o objetivo. E esse é o pilar fundamental. A gente precisa investir com base nos nossos objetivos. Boa. Pessoal, então lembrando sempre que nada desse vídeo aqui é uma recomendação de investimentos. A gente está recebendo o Anderson aqui, o Anderson que trabalha lá para Invest. Mas comentem aqui quem mais vocês querem ver aqui no Resulta Cash para a gente bater esse papinho e trazer aqui até mesmo quem é do mercado e de certa forma concorre com a gente pelo menos pela atenção do pessoal, né, Anderson? Sim, total. Só para fazer o disclaimer básico, né, pessoal? Lembrando que eu, Anthony, nem a Resulta Capital, a gente tem relação com nenhum banco, gestora ou corretora ou escritório, então tudo que a gente fala aqui ou traz aqui é realmente de forma independente, né? Aquilo que, enfim, a gente pensa e representa, e por isso a gente consegue conversar com tanta gente. E a gente tem o Anderson aqui, que especialmente para Resulta Capital e para mim é um cara que me ajudou muito aí, me fez vários apoios aí, indiretamente, né? Me apresentou bastante gente das gestoras, me passou vários contatos, né? Me mostrou enfim, diversas pessoas aí do mercado, por isso que eu fico tão contente em recebê-lo aqui. Imagina. E reforçando, né, pessoal, o Anderson também tem um canal no YouTube, também tem um podcast, A Hora do Investimento, ou Camisa 11. Pesquisem aí no YouTube, ou vejam aqui nos comentários, ele vai deixar alguma coisa comentada, aí vocês acessem lá, enfim, né, conheçam um pouquinho mais do trabalho dele. Ô Anderson, a gente vai bater um papinho sobre o mercado de ETFs, mas acho que, claro, você já falou um pouquinho de que trabalha com assessoria, consultoria. Só, então, para passar uma régua básica aqui para o pessoal, né? Qual que é a diferença de uma assessoria convencional, de uma consultoria? Né, faz teu merchan, não rouba todo mundo, né? Assim, dos clientes. Brincadeira. Mas explica para o pessoal um pouquinho dessas diferenças e já faz o link, né? Por que a assessoria convencional não fala tanto assim de ETFs e por que os consultores, né, que é o teu caso, dentre tantas outras pessoas, já gosta um pouco mais dessa ideia de ETFs. Eu também gosto muito de ETFs, eu não trabalho nesses modelos de escritório, vocês um pouquinho diferente, mas explica pra galera, né? Por que às vezes o assessor convencional do banco, o gerente do banco, não fala muito disso e, enfim, o modelo de vocês já fala um pouquinho mais, prós e contras, pra galera entender. Novamente, obrigado pela presença, cara. Imagina, cara, vamos lá. E essa é uma pergunta muito bacana, tá? Porque realmente todos esses termos geram ali uma certa confusão. Quando a gente fala de assessoria, apesar do regulador, né, a CVM, ela já permitir que a gente não tenha exclusividade com uma casa, no fim do dia isso acaba sendo muito difícil, porque o escritório está vinculado a uma casa, né? E aí quando eu falo casa, entendam corretora. Então, o escritório está vinculado a uma casa, tem todo o incentivo comercial, todo o incentivo financeiro. Então, por mais que a resolução permita o escritório ali, o assessor, trabalhar de forma não exclusiva, não é o que acontece na prática, no dia a dia. Tá? Então, na assessoria, você vai ali olhar para a carteira do cliente, vai fazer a prospecção, vai enviar as ordens para o cliente vai aprovar. Então, isso é um ponto que é extremamente importante, porque essa dúvida já chegou para mim. Então, quer dizer que se eu transferir a minha conta para você, né, você ter ali, você ser o meu assessor, você pode fazer tudo na minha conta e operar por mim. Não é assim, tá? O assessor,
e até mesmo o consultor, ele não tem ali a autorização para operar por você. Ele vai te mandar ali um push, vai te mandar uma notificação, vai mandar um e-mail, vai usar um ramal gravado, o que seja, para poder coletar a sua autorização. Então, o primeiro ponto que é muito importante da gente reforçar é que o assessor, o consultor, ele não tem autonomia para mandar no seu dinheiro. No fim do dia, é o cliente que autoriza. Toda alocação só é feita com a devida autorização do cliente. E aí, vamos lá. Na assessoria, normalmente você vai estar ali associado a uma corretora. Quando você vai para a consultoria, essa questão de você ter ali exclusividade com uma corretora, ela já não se torna tão presente. Isso porque quando você está na consultoria, você acaba se plugando em várias casas, né? Então, ao invés de atender só uma corretora ou só outra, você acaba tendo um leque muito maior de possibilidades. E na minha visão, isso acaba reduzindo ainda mais o conflito de interesse. Isso porque, poxa, ao invés de eu estar plugado numa só casa, eu posso atender o cliente em qualquer outro lugar, tá? Então, não é porque você... Vamos lá, né? Não é porque você tem conta numa corretora que só aquela corretora tem os melhores investimentos. Você pode acabar encontrando os melhores investimentos em uma outra casa, tá? Então, na consultoria, você tem essa amplitude. E quando a gente fala de assessoria, tá? A gente tem dois modelos de remuneração. A gente tem o modelo comissionado e o modelo fiduciário, ou modelo de fee-based, ou modelo fee-fixo, tá? O modelo comissionado é o modelo tradicional, que a gente fala, onde o assessor ele é remunerado pelo produto que ele acaba sugerindo, que ele acaba recomendando para o cliente. Então, eu vou fazer um convite agora para a nossa audiência que está aqui. Pensa no seguinte, pensa que o seu salário, você que está ouvindo a gente, o seu salário vem de comissão. Então, você pagar o seu financiamento, pagar a sua casa, seu aluguel, comprar comida, cuidar dos seus filhos, o seu salário vem da comissão. E aí você tem lá a sua carteira de clientes e você tem dois produtos. Um que não paga nada de comissão, por exemplo, Tesouro Direto, ou que paga quase nada de comissão, por exemplo, ETF. E do outro lado, você tem produtos aí de alta comissão, crédito privado, COI. Você é um profissional que o seu salário depende de comissão. O que você faz? A galera soca, né? Exato! E aí você concorda comigo que quando você fica entre o sucesso do cliente e o sucesso do seu bolso, o cliente ele já não está mais no centro da discussão? Então, falar que você está cuidando do cliente no modelo comissionado, isso é muito difícil. Ah, significa que todo assessor comissionado é ruim? Não, não é isso. O problema não é o profissional, o problema é o modelo. O próprio modelo coloca o profissional contra o cliente. Porque, poxa, beleza, se eu faço uma alocação alinhada ali para o cliente, enfim, que não me paga comissão, como que eu fico? Como é que ficam as minhas contas? Todo mundo trabalha, todo mundo quer fazer dinheiro. E nada mais justo, nada mais louvável que isso. E realmente é desse jeito. Só que quando você tem um modelo de comissão, o profissional ele acaba ficando muito mais conflitado, isso gera um atrito maior. É por isso que a gente vê muitas dessas coisas na mídia. Ah, deu um problema no produto tal, a corretora tal estava envolvida, e é por isso, tá? Agora, quando você vai para o outro modelo, tá? Você tem um modelo onde você consegue ter transparência, tá? Você sabe exatamente quanto que você está pagando. E, galera, não existe assessoria gratuita. Ninguém trabalha de graça, tá? Você trabalha... Uma frase que minha mãe fala muito. Você trabalha, você quer ver dinheiro. Então, assim, você acha que o assessor... E aí, vamos pegar aqui São Paulo. O cara vai sair lá da casa dele, vai pegar transporte público, vai lá para o escritório na Faria Lima, para ficar 10, 12 horas no escritório. Ah, não, a minha assessoria é gratuita. Gente, não sejamos ingênuos. Ninguém trabalha de graça, tá? Ninguém trabalha de graça. Então, quando você vai para o modelo fiduciário, o modelo de fee-based, você tem clareza do quanto que você está pagando. Você tem um débito mensal que é feito ali da sua conta para remunerar o profissional. E o que é interessante desse processo?
A remuneração do assessor, ela é uma taxa em cima do patrimônio. Então, o que acontece? Se o patrimônio do cliente sobe, que cá para nós é o que todo mundo quer, né? Poxa, todo mundo investe para ter mais dinheiro. Então, se o patrimônio do cliente sobe, a remuneração do profissional sobe, porque é uma taxa em cima do patrimônio. Ao passo que quando o patrimônio do cliente cai, a remuneração do assessor também cai, porque, de novo, é uma taxa em cima do patrimônio. Então, o que acontece com o cliente vai refletir na remuneração do profissional. Quando você tem um modelo de comissão, o que acontece com o cliente não necessariamente vai refletir no bolso do assessor. Tá? Vamos pegar lá o caso recente que a gente teve aí de 2 COIs que foram muito comentados no mercado aí. E aí a pessoa que tinha aquele COI na carteira, da noite para o dia, acordou e viu que tinha uma perda de 93% do patrimônio investido naquele COI. Isso gerou alguma implicação para o assessor comissionado? Não, ele já recebeu a comissão em cima disso. Investir tem riscos, agora, né? Investir tem riscos. Disclaimer, exato, não. O disclaimer é cuidado. É assim. Exatamente. É assim, é óbvio. Exatamente. É assim. E aí, quando você vai para o modelo de FII fixo, se o patrimônio do cliente se reduzisse em 93%, a remuneração do profissional seria reduzida em 93%. Seu salário cai, né? Exato. Então, o que acontece com o cliente, o patrimônio do cliente vai refletir na remuneração do profissional. E aí eu queria, eu gosto de fazer isso, que eu acho muito importante. Galera, resolução CVM 179, tá? Essa é a resolução que fala sobre a transparência na remuneração do assessor. Então, você que é assessorado, que tem um assessor, você tem o direito, de exigir quanto que o seu assessor está sendo remunerado para cuidar da sua carteira. Você vai ver que não é de graça, tá? Existe um custo associado. Ah, mas eu não vejo. Sim, você está pagando com rentabilidade esse custo, tá? Você está pagando com rentabilidade. E você tem o direito de perguntar, de saber, e nós temos o dever, não é vou ver, não é, vou ver aqui, não. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Não, é obrigação. A gente, profissional regulado, a gente tem a obrigação de fornecer esse dado. Então, eu quero empoderar todo mundo que está ouvindo a gente aqui a perguntar sobre isso. Então, se você tiver lá a sua assessoria e quiser saber quanto que o assessor está sendo remunerado para te orientar, você tem total direito de saber e nós temos o dever de informar. Boa. Assim, Anderson, eu diria que num estudo de cabeça aqui, não tem os dados, não tem aqui um... Mas se eu tivesse que fazer um estudo de cabeça entre produtos piores e melhores, né? Claro, considerando pior e melhor sendo, liquidez, risco, diversificação, disponibilidade, ser tipado ou não, né? Que marca na curva de forma mais visual. Sim. Eu diria que os piores geralmente têm comissão mais alta e os melhores têm comissão ou nula ou quase nula. Assim, regra de bolso, tudo tem exceção, mas regra de bolso, você vê que os produtos mais transparentes, mais limpos, mais tranquilos, são aqueles que, cara, não pagam quase nada de comissão. Porque é aquela regra, né? O que é bom, vende muito rápido, vende muito fácil. Já vende muito rápido, exatamente. Essa é a reflexão que eu faço pra galera. E só para explicar pra galera, né? Por que a gente fez essa introdução tão longa, né? Meio morosa, até, o que isso tem a ver, né? Porque o Anderson, ele trabalha num sistema, né, num modelo de trabalho, não é o meu, né? O meu é um pouco diferente, mas esse talvez seja um dos maiores impulsionadores para a indústria de ETFs no Brasil. Então, o pessoal que já é inscrito aqui no canal, já deixou o like, se inscreveu também, mas a galera já gosta muito de ETF, já sabe que tem aquela transparência, aquela coisa toda, baixos custos, mas muitas vezes as pessoas convencionais, aí, a grande massa, não conhece, porque muitas vezes o assessor nunca falou. E por que o assessor nunca falou? Porque ele nunca comissionou. E por que ele vai indicar alguma coisa que não comissiona, sendo que ele tem comida para pagar no mercado, filho para pagar a escola, prestação da casa, imóvel. A pessoa tem vida, né? O cara é um profissional. Ninguém trabalha de graça, tá tudo certo. Mas, então, assim, só para concluir essa introdução, é justamente esses modelos diferentes que muitas vezes seguram alguns tipos de investimento, né? E o que a gente está vendo agora, e aí acho que você pode falar melhor do que eu, de certa forma, uma grande transformação no mercado da assessoria, que
tá vindo aos poucos aí, né? Mas a mentalidade está sendo transformada, que isso aí todo mundo fala, né? Para cada vez mais do modelo com esse FII fixo que fala, essa taxa, que é o seu caso, e muitas dessas pessoas falam, cara, por que eu vou botar meu cliente nesses produtos arriscados que pode dar um BOzão da noite pro dia, sendo que daí eu perco a minha taxa, né, que está sendo assessorada aí no ano, e também vou ficar me enrolando aqui com ele para ele correr mais risco do que precisa. Então, eu, por exemplo, eu não gosto muito de CRI-CRA. Eu nunca fui muito fã de fazer o picking, né? Fazer uma escolha individual. Mas muita gente acaba comprando essas coisas porque o assessor fala. E assim, se você faz a avaliação de crédito e entende, eu respeito totalmente, mas eu entendo que é muito complicado você fazer essas avaliações. Então, muitas vezes tem um certo incentivo para esses produtos. Sem a avaliação profunda, fica um pouco complicado. Então, ou você diversifica ou fica fora. Agora, quando você vem num modelo mais transparente, começa a olhar, por que eu vou botar o meu cliente num CRI de uma empresa que está quase em RJ, mas que está pagando IPCA mais 25? A taxa é boa, mas será que o risco vale? O cara vai pensar duas vezes, cara, por que eu não amarro isso tudo num outro investimento? Então, essa transformação, muitas vezes, é o que impulsiona o nosso mercado de ETFs. E aí eu queria um pouco da tua visão, Anderson, do tipo, primeiro, né, como é que está acontecendo essa mudança de assessoria? Como é que isso vai respingar gradualmente para os clientes? Como é que isso vai transformar a mentalidade do investidor brasileiro? E também como é que isso pode impulsionar nem só os ETFs, mas tantos produtos que nem pagam tanta comissão, mas que são muito bons, por exemplo. Perfeito. Cara, vamos lá, pergunta muito boa também. E assim, o que eu observo, e aí eu, enquanto profissional de mercado na assessoria, e eu, enquanto também profissional de mercado, criação de conteúdo. O que eu observo é que as pessoas estão ganhando cada vez mais nível de consciência com relação aos conflitos, tá? Só que isso também gera um certo cuidado, porque daí é feito muito sensacionalismo em cima. Tem muita gente que produz conteúdo e um conteúdo mais sensacionalista. Então, isso acaba gerando toda uma maré ali de o profissional da instituição tal não presta, o profissional de tal lugar não presta. A gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? Não é porque o profissional ele é de uma determinada instituição que o profissional não presta. Não é porque ele está numa instituição que não vale a pena. Não, peraí, a gente precisa também ponderar as coisas, tá? Não é todo assessor de uma instituição só vende COI, todo assessor de... Não, a gente precisa também saber ponderar isso, beleza? Então, acho que a gente está vendo, sim, um aumento no nível de consciência da galera, as pessoas estão ficando cada vez mais conhecedoras dos conflitos de interesse, mesmo não vendo muito bem isso na prática, não conseguindo ver muito bem como é que isso acontece na prática, mas a galera já tem um nível de consciência, né? A galera já consegue entender o que é o modelo de comissão, o que é o modelo de FII fixo. É a maioria das pessoas? Evidente que não, tá? A gente ainda tem muita gente para catequizar, para falar, mas é evidente que o mercado ele está amadurecendo. E aí, a partir do momento que as pessoas vão entendendo melhor essa questão de alocação por objetivo, vão entendendo melhor conflitos de interesse, isso acaba abrindo margem para que outros produtos mais simples comecem a ganhar impulsionamento. Vide o exemplo aí de ETF. Então, quando você começa a entender melhor a questão da alocação por objetivo, olhar, fazer um planejamento, você consegue fazer com que outros veículos eles consigam avançar e se desenvolver. Então, o que eu observo, realmente, tem uma lacuna muito grande ainda. Essa questão do conflito de interesse, o modelo de remuneração, muita gente não sabe, mas já está muito melhor do que era há 1, 2, 3 anos atrás. Cada vez mais tem sido discutido, tem sido tema. A gente vê um crescimento também do número de consultorias. Então, o tópico transparência, conflito de interesses, ele é realmente um tópico muito quente e tem ficado cada vez mais quente aí em todas as pautas de mercado. O ponto que eu deixo de atenção aqui é o seguinte: cuidado com narrativas sensacionalistas, cuidado com narrativas generalistas.
Não é porque aconteceu um problema numa instituição que é para você resgatar todo o dinheiro daquela instituição. Não é porque saiu uma matéria sobre tal instituição que todos os profissionais daquela instituição não prestam. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Da mesma forma que existe assessor ruim, existe assessor bom, assim como existe advogado ruim, advogado bom, médico ruim, médico bom, isso em todas as áreas, tá? Então, é muito mais, e eu tenho uma frase para mim que eu sempre gosto de reforçar, tá? No fim do dia, não é o modelo de remuneração que o define se o profissional vai ser bom ou não. O que define é o caráter do profissional. Se fosse assim, nenhum fundo imobiliário, por exemplo, tinha problema de perda de confiança. O gestor ele é remunerado por taxa de administração do patrimônio. E a gente está cansado de ver fundos imobiliários, por exemplo, que deram problema. E eu falo de fundo imobiliário, que também é algo que está na minha linha editorial, e a gente vê diversos fundos imobiliários que têm ali problema de conflito de interesse, que tem problema com calote, e o cara ele é remunerado por taxa de administração sobre o patrimônio. Pô, peraí, então, né? Então, pô, peraí, eu tenho uma remuneração em cima, é uma taxa em cima de um patrimônio, e ainda assim o cara tá conflitado? Pois é. No fim do dia, não é o modelo, né? Não é, porque o cara trabalha no FIFIXO, ele é melhor que o cara que trabalha no modelo de comissão. Eu já vi muita sacanagem feita em FIFIXO também. Sim. Tá? Então, o FIFIXO, ele não é a salvação do mundo. No fim do dia, tem que ser algo que faça sentido para todo mundo. Para o cliente, para o profissional, com a devida transparência. Boa. Então, o que eu vejo é esse amadurecimento, tá, dessa discussão. Temos muito para caminhar ainda, tem muita gente que sequer sabe como o profissional é remunerado, acha que a assessoria é gratuita, porque não vê um custo ali sendo debitado, tá? Mas eu vejo que a gente amadureceu muito. E isso é evidente. Você começa a ter mais essa pauta de transparência, mais as pessoas vão buscando produtos que permitam esse alinhamento. Tanto o cliente, para poder sentar com o profissional e discutir, quanto o próprio profissional para poder trazer isso para o cliente, enfim, poder ajustar a alocação. Boa, eu acho que é mais ou menos por aí, mas é um conjunto de coisas, né? Para o público, para o mercado ganhar mais consciência, para o mercado ganhar mais maturidade, tem muitas frentes que vão andando juntas. Então existe essa questão, assessoria, consultoria, existem os BOs que acontecem, porque o BO ensina, né? Por exemplo, para quem levou a trolha do COI uma vez, o cara pensa duas vezes antes de entrar em outro. Então, essas coisas vão educando. Outra que eu percebi que tem sido um grande impulsionador, eu vou falar, agora é mais indústria de ETF em si, aqui no Brasil, né? Por exemplo, nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente viu aí movimentos do dólar, a gente viu, né, agora tá um pouco mais tranquilo, mas chegou lá dos 6,30 ano passado, aquela coisa toda. Existe um medo muito grande de vários investidores em relação ao Brasil. Enfim, a tese a gente pode questionar, mas o medo existe, né? E muita gente começou a olhar e falar assim, pô, beleza, eu quero tirar o dinheiro. Qual que é a forma mais fácil de eu investir lá fora? E qual que é a solução que a primeira coisa que as pessoas falam, pô, compra um ETF, entendeu? É uma das coisas que o cara fala, pô, é real, né? Existe isso. E aí as pessoas começam a ganhar mais consciência. Aí, pô, se tem ETF lá fora, independente se é um ETF de ações, de renda fixa, né, N tipos, será que não existe aqui dentro também? E aí a pessoa fala, pô, existe. Inclusive alguns que compram lá de fora. E você tem facilidades, tem vantagem, desvantagem, claro. Sim. Modelos e modelos. Mas gradualmente a gente vai ganhando um pouquinho dessa consciência, né, cara? Ô Anderson, o que eu queria comentar contigo aqui antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando justamente da quantidade de ETFs que tem saído aqui do Brasil. O Anderson, Perfeito. O Anderson, ele é bem conectado, então ele é convidado para todos os lançamentos, né? O cara ele tem as chaves da B3 praticamente, né, cara? Não, mas brincadeiras à parte aí. Brincadeiras à parte, o Anderson tava falando que ele participa de vários Ring the Bell. O cara lá mora em São Paulo e tal, é outro nível, né? Sim. Mas aí tava falando, pô, será que daqui a pouco a gente não vai ter mais ETF no Brasil do que ações? Porque parece uma brincadeira, mas lá nos Estados Unidos já é assim. Lá tem 6 mil estoques listadas, né? Da somatória das bolsas, na média aí. E aqui no Brasil a gente tem poucas ações, não tem muita empresa aqui na B3, né? Não. IPO, ninguém nunca mais vi, né? Ninguém nunca mais.
E empresas fechando capital tem, de vez em quando tem. Então, cara, será que 2026 a gente não vai ter, já começou, né? Mas será que não vai ter uma explosão massiva de ETFs aí na bolsa? Como é que você vê esse cenário? Se tu achas que isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que é bom. Mas, claro, quem não entende muito da indústria fala, eu tô desesperado. A quantidade de ETFs ruins, aspas aqui, né? Que vem por aí, preocupa muito a galera. Então, como é que fica a tua visão disso? Porque eu imagino que teremos excessos. Não sei se ano que vem, mas ao longo dos anos teremos excessos de ETFs. Como é que você vê isso, cara? Boa. Cara, eu partilho da mesma opinião, tá? De fato, esse ano, eu já perdi as contas aqui de quantos ETFs foram lançados. Se eu não me engano, foram mais de 50, certeza. Mais de 60, acredito também que sim. A gente estava até conversando antes da gravação aqui. Essa semana já soltaram 3, né? Soltaram 2 hoje, amanhã já soltam mais um. Então, em relação à data que a gente está fazendo esse conteúdo aqui. Então, de fato, esse ano foi um ano de muito aquecimento da indústria, e aí você vê muita casa trazendo ETF, principalmente de renda fixa. A gente, por muito tempo aqui no Brasil, teve ETF focado em renda variável, focado ali em ações domésticas, exposição Estados Unidos, mas a indústria do formato que ela está caminhando hoje, a gente está falando ali dos últimos 3, 4 anos, aí com mais intensidade ali nos últimos 2 anos. Porque o primeiro ETF do Brasil foi 2004, mas esse aquecimento, como a gente está vendo hoje, ele é dali de 2021, né? Nessa faixa ali. Aí 2023, 2024, a gente teve realmente uma sequência impressionante, e esse ano, de lavada aí, a gente já superou todos os recordes de lançamento, batemos 80 bilhões aí de custódia. Então, assim, eu vejo que para o ano que vem, as casas vão seguir ali nesse ritmo de muitos lançamentos, tá? Renda fixa, eu vejo que a gente vai ter ali cada vez mais produtos, tá? Hoje a gente consegue fazer exposição pós-fixada, exposição combinando pós e inflação, exposição só inflação, combinando inflação, enfim, tem renda fixa que paga provento mensal. Hoje a gente tem muita coisa, né? E aí, claro, cada ETF segue um índice de referência, o índice tem uma tecnologia, tem um mecanismo ali associado, e claro, nenhum índice é perfeito, nenhum ETF é perfeito, e o mercado, olhando para essas ineficiências, acaba abrindo margem para que a gente tenha novos lançamentos corrigindo essas ineficiências. Perfeito. Tá? E então, assim, eu vejo que de fato a gente tem aí uma caminhada longa pela frente para novos produtos. Tá? A gente vê renda fixa trazendo muita coisa, a gente vê para ações domésticas índices com um nível de inteligência maior, a gente já tem toda uma discussão ali sobre fatores, tá? Olhando qualidade, volatilidade, crescimento, momento. Então a gente tem muito estudo por trás ali na concepção dos índices, olhando para essa questão fatorial. A gente vê também uma exposição ali interessante em criptoativo, beleza? Casas trazendo mistura de criptoativos ou focando em um único criptoativo, tá bom? Então, de fato, o que eu vejo é que a gente vai sim continuar tendo cada vez mais lançamentos. A gente tem ali alguns produtos que são montados pensando no investidor institucional. Então, acho que é importante também deixar esse disclaimer aqui, tá? Nem todo ETF que é lançado é para pessoa física. É para mim, é para o Anthony, é para você que está assistindo. Tem muito ETF que é feito para investidor institucional e tá tudo certo, tá? A gestora de um fundo de investimento, ela, óbvio, vai olhar para o bolso da pessoa física, mas ela também vai olhar para o bolso institucional, porque é uma grana que entra violenta. E é rápido, né? É uma grana rápida e violenta que entra. Inclusive, poxa, até mês passado fiz até uma postagem sobre isso. A gente estava com um edital, uma chamada pública do BNDES para uma injeção de R$1 bi. O BNDES estava fazendo uma campanha ali, um edital, tá, uma campanha pública, para fazer a alocação em ETF de renda fixa, em ETF de renda variável. R$1 bi. Estou falando do BNDES. R$1 bi. R$1 bi. Eu nem vi isso aí, cara. Isso no site da Ambima, tá? Isso no site da Ambima tem.
essa chamada pública para as gestoras ali mostrarem os seus produtos, porque o BNDES faria essa distribuição de 1 bi de reais, né, no total, em até 5 ETFs. Então, para você ver, o investidor institucional olha para isso. A gestora, é evidente, ela vai montar veículos para a pessoa física, mas também vai montar veículos para o investidor institucional. E aí, investidor institucional é a empresa, é o fundo de investimento, é o fundo de pensão, é o gringo lá fora que quer fazer exposição no Brasil, tá bom? E aí é importante entender isso. Cara, as gestoras também estão olhando para o bolso do investidor institucional. E aí, se você fala, o gringo botar dinheiro aqui dentro, fundo de pensão botar dinheiro aqui dentro, de fato a gente acaba tendo muito mais incentivo para fazer novos produtos para adequar a essa demanda. Beleza? Então, o que eu vejo é que, de fato, a gente vai ter ainda mais ETF sendo lançado. Não me espantaria se a gente conseguisse superar o total de ações listadas, muito por conta do que você começou falando aqui na pergunta, que é, cara, a gente tem tido 0 IPO e algumas OPAs, né, que são as ofertas de fechamento de capital. Então, poxa, não tem empresa indo para a Bolsa e tem empresa saindo. Então, ou então, poxa, ela está fechando capital, beleza, mas tem empresa que também está saindo da listagem do Brasil e indo listar lá fora. A gente já viu alguns exemplos acontecendo. Então, assim, eu não me espantaria se a gente de fato superasse o total de ações com o total de ETFs. Né, os ETFs superarem o total de ações. Eu não me espantaria com isso. O que é importante entender? De novo, nem todo ETF é para você, tá? E se não for para você, tá tudo bem. Cuidado com narrativas que são construídas no mercado para colocar o nós contra eles. Os caras ficam bravos, gestora, a gestora tá querendo. Não, peraí, gente. Não, calma. Vamos lá. Tem veículos e veículos, ETFs e ETFs, tá? E tem uma frase, né? Você até conversou com esse cara, pô, eu acho ele sensacional, que é o Renato Nobile lá da Buena Vista. Inclusive, um abração aí para todo mundo da Buena Vista. Ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é o seguinte: não existe ETF bom ou ruim. Existe ETF adequado ou inadequado. Tô pegando a frase aqui do Renato, pedindo licença poética aqui, para falar. Porque, de fato, é isso. No fim do dia, poxa, tal ETF está alinhado com o meu objetivo, que foi um pouco da discussão lá na primeira pergunta. O investimento ele tem que ser pautado principalmente no objetivo. Então, se aquele ETF está alinhado com o meu objetivo, se ele vai me permitir fazer aquele investimento, alcançar aquele objetivo, ótimo. Agora, se um outro ETF não vai me permitir fazer isso, não quer dizer que ele é um ETF ruim. Ele só é um ETF desalinhado para o meu momento atual. Então, eu acho importante a gente, sim, ter opções, porque daí isso força a gente ter um mercado de capitais cada vez mais eficiente, cada vez mais transparente, as gestoras se colocarem mais à disposição para explicar, para fazer marketing, para melhorar toda a experiência, as corretoras melhorarem toda a experiência do usuário. Então, todo mundo ganha. Mas você pode gerar um certo efeito ali de infobesidade. Eu tenho tanta coisa que eu não sei o que fazer. E aí, por isso é importante você ter um profissional devidamente alinhado para te ajudar a fazer toda essa interpretação, filtrar tudo isso que está no mercado e traduzir isso em uma carteira que respeite o teu objetivo. É, estratégia, né? Eu concordo totalmente. Eu acredito muito que é para isso que a gente está aqui, né? E Sim. É legal trazer o Anderson, porque indiretamente a gente chega até a concorrer, de certa forma, vai. Mas é interessante como a gente tem que medir nossas percepções, né? Como profissional, eu sempre faço essa média, né? Será que a minha leitura está fazendo sentido? Porque, para mim, o nosso trabalho é esse. É entender todas as possibilidades e falar assim, cara, seguinte, cara, dos 400 ETFs que tem, cara, esses 15, esses 20, esses 5, dependendo, são um pouco mais interessantes para esse contexto que é o seu. Então, acho que é fazer essa média. Ô Anderson, eu queria só mudar brevemente aqui de tópico, né? Mas Claro. Engatando, você falou várias coisas bem legais aí de produtos para institucional e tal. E eu acho que esse ano o institucional teve um peso muito grande no foco das gestoras. Mas eu queria dar uma palpitada aqui, tá? Uma palpitada para 2026.
Porque assim, ó, para mim, a maior oportunidade do ano, eu falei isso para várias gestoras, tá? Várias. A maior Sim. oportunidade de ETF que não tinha ainda foi o lançamento agora na finaleira do ano, que foi o lá da Galápagos, que é o VXUS, né? O Ah, o GXUS11. GXUE, Isso, o era GXUS. isso, GXUS. Ele era a maior oportunidade que ainda não, assim, falando de produto, Sim, tá? Não tô falando de oportunidade de sim. investimento, pra galera não achar que era, digamos assim, o maior gap que, pô, não, como é que não tem isso ainda no Brasil? Como é que ninguém lançou isso? Sim. Eles lançaram. Então, acho que a maior desse ano era esse. E pro ano que vem, vou fazer a minha aposta aqui, tá? Opa! De produtos de ETFs lançados no Brasil. Talvez alguma coisinha de mercado global deva ter, emergentes e tal, aqui. Já comentei com o pessoal, mas não tem tanto peso assim quanto o Anderson, se o Anderson pedir, beleza. Mas eu acho que vai ter muito crédito privado, cara. Você falou, eu sei que você tem os seus contatos, mas você falou agora há pouco de renda fixa. Pô, a gente tem tanto ETF de renda fixa. Renda fixa no Brasil é um negócio que a galera gosta muito, né? A gente já tem muita opção de IPCA+, já tem Sim. a galera, né, dos híbridos aí, praticamente um pós-fixado. O pré tem pouca coisa, mas pouca gente usa tanto assim pré, né? Brasil é um pouco Sim. mais difícil. Agora, de crédito privado, cara, eu vejo muita oportunidade de lançarem mais ETFs nesse sentido, para gerar uma concorrência grande e também porque dos 9 tri da indústria convencional, cara, grande parte está em crédito privado, entendeu? Uhum. Pensando em o dinheiro dar uma fluida de fundos convencionais para ETFs, talvez o crédito privado seja um dos caminhos mais fáceis para fluir dinheiro. Um palpite meu, tá? Falando ano que vem aqui, não tô nem falando de dezembro, que quando esse vídeo tá indo ao ar, já aconteceram os lançamentos que tinham que acontecer, vai. Sim, sim, sim. Cara, sobre crédito privado, realmente a gente tem hoje poucas opções, né, olhando para crédito privado. O grande ponto, e aí é uma dor que muita gente tem quando olha para ETF, é liquidez. Market Maker E também, né? aí, Bucha, né? poxa, crédito privado, liquidez, é um negócio meio complicado, assim, né? Então, mas é claro, a gente está num aperfeiçoamento constante do mercado, então não me espantaria se a gente tivesse ali algumas inovações que permitissem essa exposição maior ali É isso que eu acho em que vai crédito acontecer. É privado. isso que eu acho. Você pegou o que eu falei. A Perfeito. galera acho que não pegou, mas é isso que eu acho que vai acontecer. Alguém vai vir com alguma tecnologia assim de mercado secundário, algum bancão vai ter uma cesta grande, o market maker vai pegar de lá. É tipo isso que eu tô achando, tá? Mas aí Boa. é porque eu deixei muito nas entrelinhas, a galera acha. Vou fazer um parênteses, tá? Você que tá assistindo e tal. Muitas vezes a pessoa acha que quem tá aqui desse lado fala tudo que pensa. Não dá pra falar tudo que pensa, galera. Não, Não não dá dá, não tempo, dá. cara. A gente às vezes só fala É. umas coisas. Ah, o cara não sabe. Cara, a gente só não consegue falar tudo, entendeu? Exato. Mas, Não, senão era conversa ah, de um dia pelo inteiro. amor de Deus, Não, né? não tem Esse como. aqui é um vídeo, não é um curso, né? Pelo amor de Deus. Mas Exato. eu acho que isso é uma oportunidade, Anderson, porque, por exemplo, para um market maker ou para um grande banco conseguir, né, dar essa liquidez, se existe um mecanismo para trabalhar esse crédito privado, cara, é dinheiro para eles também. Ninguém tá no mercado de Também. graça, né? Enfim. Sim, sim. Cara, pois é. Então, para o ano que vem, confesso que eu acredito que a gente vai ter mais opções ali de renda fixa. Então, poxa, Selic 15%, né? A gente teve hoje a ata do Copom. E aí você tem ali um comunicado que está explícito. Olha, se a gente não tiver condições se a gente não tiver uma inflação mais ancorada, se a gente não tiver de fato um desaquecimento ali da economia, a gente vai manter ali em 15%. Se a situação piorar, a gente vai voltar a apertar juros. O Brasil é o país da renda fixa, não tem jeito. Então eu acredito que a gente vai acabar indo para esse lado mesmo, né? Então eu não me espantaria se a gente tivesse mais opções ali de Renda renda fixa. fixa. Uma coisa que eu acho interessante, né, que a gente ainda não está explorando tanto, é que aqui no Brasil, esse ano, a gente teve o lançamento de 2 ETFs multi-estratégia. A gente teve uma primeira casa que soltou ali um ETF juro real, né, inflação e Estados Unidos, e aí teve um segundo ETF combinando ouro e Bitcoin. Tá? Então, não sei como é que está esse nível de conversa nas gestoras e tudo, porque também é aquilo, né? É importante a galera entender que a gestora só vai lançar um veículo
Se de fato fizer sentido, se de fato tiver como operar, se for viável. Interesse, Porque, cara, né? Das pessoas têm que se interessar, né? porque é um custo no fim É. do dia, né? As contas elas têm que se pagar. E esse é um ponto que também nas gravações aqui que eu conduzi para o Camisa 11, a gente sempre pergunta, né, sobre perspectiva, o que a galera tem em mente. E é isso, no fim do dia tem que fazer sentido. Poxa, tem demanda, tá fazendo sentido, dá para lançar? Vamos lançar. Então é o investidor entender que nenhum produto ele é lançado porque, vou lançar porque eu quero lançar. Não, vou lançar porque eu tive uma demanda, eu tenho público, vai resolver uma dor específica, vai corrigir tal coisa, vai preencher alguma lacuna. Então, no fim do dia, é sobre isso, né? E é importante também a galera ter essa noção, tá? Mas uma coisa que para o ano que vem, talvez a gente pudesse ter um pouco mais essa exploração de combinar multi-estratégia. Talvez um ETF que já entregue essa composição. E aí, claro. Você acha que é isso que tá faltando hoje, na tua opinião? Tipo assim, o que o Anderson sente falta? Ou tem algum ETF que pô, esse aqui se tivesse, em alguns casos, dado o perfil de risco e objetivo, seria interessante ter. Algo do tipo assim, Cara, ou de oportunidade, mas acho que desses termos ficou meio carudo, mas do tipo assim, pô, uhum. muita gente fala, pô, Antônio, não tem de petróleo. Não tem de petróleo, mas eu não sei se o pessoal compraria ETF de petróleo aos montes, Sim, entendeu? Então, assim, sim. eu não sou gestor, né? Mas assim, eu não sei se eu lançaria um ETF de petróleo, entendeu? Né, não sei se teria grande aceitação. Agora, por exemplo, emergentes global é uma coisa que não tem no Brasil, entendeu? É uma oportunidade. Híbridos, como você falou, tem que explicar para as pessoas o que é o híbrido, né? Para nós, que quem está assistindo até aqui com certeza já entendeu porque é fã não só do canal como da indústria de ETFs, mas às vezes eu acho difícil de explicar. ETFs ativos é uma coisa que pode vir também ano que vem para facilitar um pouco as posições. Mas, cara, hoje eu ainda vejo que crédito privado do Brasil, se der, né? Alguém tem que resolver isso aí. Cara, isso aí tem uma indústria gigantesca de dinheiro. Quem resolver vai ficar rico. E eu vejo que os globais também ainda tem pouco, sabe? Exposição internacional, mais nichada. Não é só S&P já deu de S&P. Todo mundo já tem um de S&P. Ninguém mais aguenta. Temos que ter novidades. Sim. Acho que, beleza, era um dos primeiros que tinha que ter, justo e tal. Agora, sim, vamos coisas novas, né? Coisas que, enfim, né? Não... Sim, não, com certeza. De ETF global, cara, a gente teve um amadurecimento muito bacana dessa agenda. O GXUS, né, que foi lançado recentemente, tive a oportunidade de participar lá do evento de lançamento. Ele veio para corrigir, de fato, algo que é muito comum da gente observar. Quem começa investindo, quer fazer a tal dolarização de patrimônio, investir fora do Brasil, começa pelos clássicos que a gente tem no mercado, que são só Estados Unidos. E aí a gente tinha ETFs globais, onde você tinha também Estados Unidos. Então você acabava aumentando ainda mais a sua exposição em Estados Unidos. E aí, enfim, você tinha uma sobreposição enorme de Estados Unidos. Agora não, agora você tem uma peça que você consegue complementar. Mas ainda é meio correlacionado, né? O pessoal aqui do canal comentou bastante isso. Falou, pô, Anthony, é correlacionado, é muito parecido. Aí eu falei com a galera da Galápagos, já tem oportunidade de novo, cara. Vocês podem pensar em produtos globais, internacionais ao Brasil e internacionais aos Estados Unidos, né? Tem que explicar tudo, que não seja tão correlacionado. Então, eu vejo que ainda tem coisas que são interessantes a serem lançadas. E não são temáticas, né? Acho que esse talvez seja o ponto, né? Sim. Por exemplo, ETF da Prata. Com certeza alguém vai lançar isso aí em breve. E não tô dizendo que é ruim. Só tô dizendo que, cara, talvez não tenha muita aceitação nos próximos 20 anos. Não sei, também posso estar muito errado. Talvez seja uma grande tese que eu não vi aqui, né? Putz, depois o pessoal vai pegar o corte. Analista perde maior boom da Prata em 40 anos. Não, pois tem que tomar esse cuidado, Mas, cara, olhando para mercado brasileiro, assim, essa discussão do ETF ativo, de fato a gente está numa discussão muito aquecida dessa pauta, mas eu não acredito que seja por aí, tá? A gente precisa amadurecer muito ainda o mercado de capitais para daí a gente poder começar a trazer mais inovações para ETF, tá? Cara, tem gente que ainda acha que ETF tem proteção do FGC. Tem gente que parou no BOVA 11. Então, assim,
Pô, ETF ativo, legal, mas eu não acho que seja por aí. Entendi. Tá? Eu acho que a gente precisa amadurecer demais o mercado. Demais não, mas a gente precisa amadurecer um pouco mais, trazer melhor essas resoluções, as pessoas entenderem a dinâmica, para daí a gente começar a ter mais inovação. Porque, poxa, a gente está consolidando a indústria e já vem um monte de coisa, e aí eu acho que acaba atravessando a construção do negócio. Então, eu vejo que tem muita gente que está animada com essa questão do ativo, né? Gestão do ativo e tudo mais, ETF ativo, mas né? eu vejo que a gente ainda precisa caminhar um pouco até chegar nesse patamar, tá? Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa amadurecer muito ainda. Claro, pode ser que no ano que vem essa discussão do ETF ativo já esteja endereçada e a CVM passe a permitir, mas eu vejo que a gente ainda tem muito para caminhar até chegar no ETF ativo. Eu entendo. Tá na pauta, né? Tá numa das prioridades da pauta deles ano que vem. Esse papo até foi meio institucional, né? Assim, mas eu acho legal pra galera que ficou até aqui entender como a gente que tá desse lado faz o conteúdo e tal. A gente meio que é obrigado a entender esse contexto todo, né, Anderson? O Anderson até muito mais do que eu. Mas para não ficar só vendendo produto. Pô, o Anthony só vende os produtos dele, o Anderson só vende. Cara, não é isso. A gente tá olhando muito mais para a transformação do mercado brasileiro e como isso de fato ajuda os clientes. Como isso de fato ajuda a pessoa física. Porque o ETF tem muita vantagem, uma alocação focada em objetivo tem muita vantagem e as pessoas nunca falam disso. Elas falam de outra coisa. Falam, pô, né, qual que pagou mais dividendo? Ou então só qual que foi o que mais subiu? Ou então, cara, qual que será que vai ser o do ano que vem? Eu acho legal a gente acompanhar as tendências, acompanhar dados. Tem muito dado que eu olho, mas não falo por aí. Mas no final das contas, cara, beleza. Né? Como é que a gente faz para se manter investido por bastante tempo? E, cara, pagando o mínimo possível de taxas, sendo o mais transparente possível e enfim, né? Fazendo um trabalho diferente. Não, na média, a galera não faz isso, né? A galera só vai, né? Compra qualquer coisa, mês que vem eu vejo. E eu acho isso um pouco ruim, né? Então a gente tem que olhar esse contexto todo, né, Anderson? Cara, total, total. E a gente volta de novo para o que a gente falou ali da alocação por objetivo, né? E no fim do dia, quanto mais simples for a sua carteira, melhor. Eu vejo que tem muita gente que não adota ETF ou uma alocação mais simples por conta de ego. Porque falar que investe de forma simples não impressiona na roda dos amigos, não gera o mesmo impacto. Só que, cara, mais importante do que impressionar os seus amigos é você conseguir cumprir os seus objetivos, né? Eu tenho veiculado nos últimos dias um estudo. Eu peguei um prospect aqui, né, que eu tinha lá, ele tinha mandado a carteira dele e tal, e aí eu comentei sobre ETFs e tudo, ele, cara, eu olhei aqui ETF, mas, pô, eu achei que ETF é meio que uma coisa de preguiçoso, porque, pô, é o cara que não quer entender, é o cara que não quer estudar. E aí eu falei assim, cara, deixa eu olhar a carteira desse cara. Aí eu fui olhar a carteira dele e tal, e aí eu peguei os dados históricos da carteira e eu fiz uma simulação. Falei, tá, deixa eu simular aqui quanto que esse cara teve de retorno em cada ano. Eu vou comparar com dois índices. Eu peguei o IBSD, que é um índice beta para dividendos, e o IDIV, que é o índice da B3. E aí peguei 22, 23, 24 e o year to date, de 2025, né? O acumulado até o presente momento. Cara, no acumulado de 22 para 25, a carteira desse cara, fazendo stock picking, teve um retorno de 58%. Você fala, porra, é o mestre. 58%. Ele é o mestre. Sensacional. Ótimo. Quando eu olho para os dois índices, um teve 85, o outro teve 87. Ele não é o mestre. Ou seja... E mesmo que tivesse ganho aquele ano, né? Quem disse que vai ganhar em 10, né, cara? E aí eu fiz questão de pegar por ano, comparar o ano a ano e pegar o acumulado. Cara, então assim, o ponto, né? O ponto não é tipo, vou fazer o stock picking, vou escolher aqui as melhores posições, porque eu quero arrebentar o mercado. O ponto é você conseguir fazer isso de forma
consistente. Sustentável, né? Por 40 anos. Exato. Você vai ler o RI do Banco do Brasil aí pelos próximos 40 anos? Não, porque eu só vejo aqui preço sobre valor patrimonial. Cara, se você faz isso, o mercado adora quem faz isso, né? Cara, sim. Eu sempre falo, eu sempre me boto no lugar de com quem que eu tô concorrendo. Quem que também faz stock picking? Cara, é bancão, é fundo gringo, é fundo de gente inteligente, é matemático PhD Quant lá da PQP. Eu não vou concorrer com essa pessoa olhando o preço sobre valor patrimonial. Cara, fazer isso é o cúmulo da inocência, entende? Cara, quando você conhece essas pessoas, tipo, conhece e fala, esse aqui trabalha lá, esse aqui faz aquilo lá. E agora eu entendi como é que eles fizeram pra, né, como é que eles fizeram, a estrutura que tem que existir pra bater um índice, pra ser tão bom assim. Vai falar, cara, isso aí não tem condição de fazer aqui da minha casa sozinho. Investir é simples. Não é, cara. Não é, cara. Então, eu me coloco muito no lugar da pessoa física, entendeu? E realmente não é glamuroso. O pessoal fala, é coisa de preguiçoso. Você é desumilde, fala mal de stock picking. Não é, eu sou justamente o contrário. Eu sou humilde pra não falar pra você que fazendo stock picking eu garantiria um resultado melhor que o índice. É justamente o contrário, mas a galera não entende. E faz parte, né? Faz, total, cara, total. E, de novo, a ideia não é demonizar uma coisa em detrimento da outra e tal, não é isso. Mas é entender que, cara, você consegue sim ter um retorno consistente, você consegue ter diversificação, consegue investir de forma simples. E aí eu gosto de fazer essa pergunta. Poxa, olha, eu tenho uma estrutura que entrega transparência, entrega diversificação, entrega o objetivo que você está buscando. Por que não? E te dá tempo pra ganhar mais dinheiro, poder investir muito mais. Tipo, é sempre, cara, é sempre isso. Cara, se tu é Uber, tu pode fazer mais viagens de Uber. Se tu é médico, tu pode atender mais clientes. Se tu é advogado, tu pode fazer mais contratos. Se tu é concurso público, tu pode estudar pro próximo concurso. Sempre tem um próximo, né? Se tu é empresário, tu pode trabalhar mais no empresa. Se tu não quer nada disso, quiser viajar com a tua família ou ficar assistindo Netflix, tu vai poder também fazer isso. Mas exatamente. Tu vai ter mais cabeça e tu vai ter menos erro de viés emocional. Tu ainda pode ter. Se tu vender no fundão lá quando o S&P caiu, eu vendi, o BOVA caiu, eu vendi, o VT caiu, eu vendi. Tudo bem, não é a prova de bala. Mas assim, você começa a colocar camadas e evitar os erros. E aí eu volto a dizer, né, pra pessoa física, essas coisas fazem muita diferença e é sustentável. É muito mais fácil você manter esse comportamento por 40, 50 anos. Ou que seja por 10, né, se seu horizonte for menor, né? Enfim. Então eu olho muito mais pra isso do que, mas esse ano rendeu pouco o ETF. Sim, mas e a tua carteira? A tua talvez deu certo, mas e a dos outros brasileiros? Será que deu? Será que foi sorte? Você sabe claramente os fatores que fizeram ela subir para ano que vem você replicar isso? Aí a galera não sabe. Aí você fica, cara, então talvez seja mais fácil, né, de uma forma indexada, aquela coisa toda. Exato, cara, exato. Então é isso, no fim do dia, é entender que quanto mais simples você mantiver a sua carteira, melhor. Eu vejo a galera com essa percepção de que toda hora tem que comprar alguma coisa, toda hora tem que vender alguma coisa, toda hora tem que fazer algum movimento, procurar a ação da vez, quando muitas das vezes o melhor é, cara, vem pra cá, aloca aqui e fica quietinho, e fica de boa. Boa. E aí vai aproveitar a sua vida. A simplicidade, ela acaba sendo sua amiga, e a complexidade, não vou dizer que é inimiga, mas pode gerar tropeços, vamos botar nesses termos. E desnecessário. Desnecessário. De forma bem desnecessária. Desnecessário é uma palavra excelente. Ô Anderson, aqui no ResultaCast, sempre que nós estamos se encaminhando aqui para o encerramento, mas sempre que está na parte final, geralmente eu converso com gestores, então eu falo assim, indica 3 ETFs para a galera estudar, já que você ainda não lançou os seus, né? Eu vou te pedir o seguinte, né? Pensando em alguém que ainda não conhece os ETFs e precisaria começar a estudar por alguns, quais que você indicaria para estudo, né? Do tipo, para você entender a estrutura e tal. Pode inclusive dar classes diferentes pro pessoal, né? E depois se quiser falar os que tu gosta, mas aí fica meio na cara, né? Enfim. Boa. Vamos lá. Até tomando um certo cuidado ali com regulamentação e tudo, ao invés de eu trazer os ETFs, eu vou trazer as estratégias e pontos de atenção para a galera estudar. Perfeito. Tá? Cara, olha, deem uma olhada pensando em inflação. Deem uma olhada nos ETFs de inflação. Tá? A gente consegue
consegue cumprir esse papel de me proteger da inflação usando ETF, tá? E o ETF, ele tem uma vantagem frente ao Tesouro Direto, que é a questão de você conseguir comprar a qualquer momento. Também a rolagem, o que é gerado de dinheiro dentro do ETF, o ETF não paga imposto, então tem toda essa questão de eficiência tributária. Mas quando você vai para o Tesouro Direto, ele tem um mecanismo ali que, anos antes do vencimento, ele interrompe as negociações em alguns títulos. Aconteceu em fevereiro desse ano, no IPCA 2035, 2045. No ETF, você não tem isso. Outra coisa, tá? No Tesouro Direto, quando a gente tem um dia com muito estresse de mercado, o Tesouro interrompe as negociações. No ETF isso não acontece. Só vai acontecer no ETF quando a gente tiver um circuit breaker. Mas aí, para renda fixa, rapaz... Mas assim, cara, para bater circuit break, eu tô falando do Ibovespa cair mais de 10% no dia. É algo, assim, não que não possa acontecer, pode, tá? Mas é bem menos provável. Quando a gente tem muita volatilidade no dia, seja porque alguém falou alguma coisa, aconteceu tal coisa, o Tesouro ele acaba interrompendo essas negociações. Então, olhar para ETF de inflação vai ser uma ferramenta ali bem interessante. Eu gosto muito, olhando para longo prazo, alocação global, tá? Ao invés de só fazer Estados Unidos, alocação global, Estados Unidos e outras geografias, tá? Eu acho que é uma alocação onde você consegue incluir, de fato, diversificação internacional, porque a gente olha muito para Estados Unidos, mas existem bons negócios na Europa, na Ásia, em outros países emergentes, negócios que geram produtos que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, se você usa o Waze é desenvolvido por uma empresa israelense, né? Se você tem um celular da Xiaomi, da Samsung, cara, tô falando de tecnologia lá da Ásia, tá? Se você tem um Hyundai, então assim, existem, ou se você tem uma Ferrari, né? Mas existem bons negócios que estão fora dos Estados Unidos. E quando você vai para o investimento global, né, um ETF de ações globais, você consegue capturar todo esse movimento, tá bom? Então, eu olharia para a classe de ETF global também, e olhando para cá, Brasil, renda variável, cara, a gente tem hoje diversos ETFs que dão exposição, e aí uma tese que historicamente ela é bem satisfatória aqui no Brasil é a tese de dividendos. Empresas que são boas pagadoras de dividendos, no geral, quando você olha para os índices dessas empresas, né, um índice, uma cesta com essas principais empresas, você consegue observar, sim, um crescimento bem interessante, acima do Ibovespa, no longo prazo. Então, eu olharia, tá, para negócios focados ali em empresas de dividendos, tá? Então, 3 classes e 2 temas extremamente importantes para você entender ali e usar isso a seu favor na hora de você analisar um ETF, escolher um ETF. Entenda sobre liquidez, tá? Entenda que um ETF tem 3 camadas de liquidez. É a liquidez em tela, é a participação do formador de mercado, é a liquidez do ativo ali que compõe o índice. Então, entenda como o ETF funciona em termos de criação ou destruição de cotas e como a liquidez dele funciona, e entenda a diferença de resultado que a gente tem em ETF de acumulação em relação ao ETF que paga proventos. Porque hoje a gente tem as 2 classes. ETF de acumulação, ou seja, aquele que recebe o dividendo e reinveste automaticamente, e tem um ETF de provento. Ele recebe o dividendo e ele distribui para você. Só que esse cara aqui que paga provento mensal, você toma uma tributação de 15% na fonte. Então, se o ETF anunciou R$1 por cota, você vai receber 85 centavos. 15% estão ali retidos na fonte. Tá? Então, eu olharia para entender melhor liquidez, que essa é uma dor que incomoda muita gente em ETF, e entenderia ali a diferença de um ETF de acumulação em relação a um ETF de proventos. E aí, claro, o ETF de provento tem 15% de imposto, não vale a pena. Não, não é por aí. Qual que é o seu objetivo? Como que cada ETF funciona e o que está alinhado para o teu momento. Beleza? Então, olhem para ETF de inflação, olhem para ETF global, olhem na parte ali Brasil. A gente tem várias teses. Eu gosto da tese
de pagadoras de dividendos, tá? E entendam liquidez e a comparação entre ETF de acumulação versus ETF de proventos. Show demais, Anderson. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por tantas ideias aqui para elucidar o nosso ResultaCast de hoje. Rapaz, fico muito feliz por esse encontro aqui. Tá aí de novo, agradecer não só a presença de hoje, mas também por tantos contatos aí que você ajudou a me apresentar e enfim, né, fazer a ponte para diversas conexões aí, cara. Obrigado demais. Imagina! Fico muito feliz aí pela sua presença. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Conta com a gente. Ninguém cresce sozinho. Então eu não cheguei até no lugar que eu tô hoje sozinho. Contei com a ajuda de muita gente. Claro, primeiro agradecer a Deus aí, mas não cheguei aqui sozinho. Então acho que se a gente consegue ajudar, transbordar de alguma forma, cara, eu acredito que o universo ele devolve. Então conta comigo aí. 2026 tem muita coisa, tem muita cobertura para fazer e com certeza você vai aparecer de novo no Camisa 11, eu vou aparecer de novo no ResultaCast. Tem muito lançamento para cobrir, tem muita coisa para cobrir. E é isso, cara. Tamo junto, que precisar, conta comigo aí. E pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Galera, lembrem sempre aí de olhar o canal do Anderson, conhecer lá tanto o A Hora do Investimento quanto o podcast, que é o Camisa 11. De novo, tem algum link, algum lugar aqui embaixo, o comentário dele, assim por diante. Comentem quem mais vocês querem ver aqui no ResultaCast. E muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se sempre que investir certo resulta capital. Valeu, Anderson. Obrigado. Valeu, Antônio. Tamo junto, cara.